Conexão com Deus, uma palavra para o seu coração. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Roberto Silva e no Conexão com Deus de hoje, eu quero pensar com você uma reflexão que tem o seguinte tema: lance fora o medo. A partir de uma narrativa bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante, quando vai narrar a história em que os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E olhando para o texto, nós observamos que naquela ocasião o mar estava agitado e os discípulos de Cristo entraram em pânico, porque o barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. E depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos apavorados clamaram a Jesus num tom de censura, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E de pronto, Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. E então se dirigiu aos discípulos e lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe por que Jesus lhes fez essa pergunta? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para a outra margem. E ali Jesus estaria com eles também. Mas nós percebemos que o medo logo invadiu o coração dos discípulos. E aprendemos que o medo é um subproduto da nossa incredulidade. Da mesma forma que os discípulos foram incrédulos, quando tiveram medo, apesar de Jesus estar ali com eles no barco. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus ali com eles. Mas muitas vezes o medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como ele nos descreve exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Os discípulos naquela ocasião, eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, o qual mesmo no fragor daquela tempestade, Jesus dormia sereno, confiante na providência do Pai. E os discípulos, eles deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ainda cruzamos mares revoltos e o medo nos assalta. Mas se fixarmos os olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançarmos fora o medo. Sendo assim, eu lhe desafio nesta hora em lhe dizer: não tenha medo, mas tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Essa é a mensagem que quero deixar para você neste dia, do seu amigo e irmão Roberto Silva, e que Deus nos abençoe.